Em todo o reino animal existe dor, medo, morte, doenças e até extermínio, mas crise é algo exclusivamente nosso. Para os outros animais as coisas simplesmente acontecem, para o ser humano tudo o que acontece tem um significado perante a existência, perante a nossa consciência de finitude. Refletimos, interpretamos e sofremos antes, durante e depois de cada acontecimento. Enfrentamos esse monstro sem nunca nos darmos conta de que somos nós mesmos que o criamos. Como você já deve ter percebido, tanto a raiz desse sofrimento quanto a solução se encontram bem aí, dentro da sua cabeça. Mas como diz Sêneca, é o poder da mente ser indomável, e isso estabelece a base fundamental do estoicismo. Fundado por Zenão de Cítio em Atenas, cerca de 300 a.C., o estoicismo teve a sua era de ouro alguns séculos depois, no Império Romano, com Sêneca o jovem, Epicteto o escravo e Marco Aurélio o imperador filósofo. Até os dias de hoje, pouca coisa surgiu que explique tão bem o comportamento humano perante as adversidades da vida como o estoicismo, e a grande maioria do que surgiu teve como base o próprio estoicismo. De acordo com os estoicos, todas as emoções destrutivas, ansiedade, angústia, arrependimento, etc., são frutos de uma única coisa: falta de sabedoria. Eles diziam: o sábio é imune aos infortúnios. É simples, mas nunca é fácil. Sêneca resume: nenhum homem é sábio por mero acaso. Sem preparo, estudo e dedicação, é mais provável que a nossa mente seja domada do que o contrário. É um constante embate dentro de nós mesmos. Mas pensem bem, de que adianta sofrer quando algo sai diferente do que planejávamos? Por mais trágico que seja o resultado, por acaso, o sofrimento melhora em algum nível a situação? E mais, de que adianta sofrer por algo que sequer temos controle? Os estoicos separam o mundo em duas categorias: o que você pode e o que você não pode controlar. Isso se chama dicotomia do controle. Basicamente, controlamos apenas como reagimos aos acontecimentos e nunca os acontecimentos em si. Com isso em mente, Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu a si mesmo em seu diário algo que serve para todos nós: se é tolerável, então tolere, não reclame. Simples assim. A imensa maioria dos nossos sofrimentos surge de coisas toleráveis, mas que não queremos ou não conseguimos aceitar. Ironicamente, essa recusa só aumenta ainda mais o sofrimento. O imperador completa: muito mais dolorosas são as consequências da raiva do que as suas causas. Isso serve para qualquer emoção destrutiva. Mas por que Marco Aurélio escrevia para si mesmo e de forma tão dura? Isso nos leva a outro conceito fundamental do estoicismo. O que importa não é o que as pessoas dizem, mas sim como elas agem. Epicteto, que foi grande influência para Marco Aurélio, resume: não explique a sua filosofia, incorpore-a. Tudo que Marco Aurélio anotava tinha como único objetivo lapidar o seu próprio caráter, sem floreios. Afinal de contas, ele era o homem mais poderoso de seu tempo e comandava o maior império do planeta. Por mais que se dedicasse à filosofia, de nada adiantaria se ela não pudesse ser posta em prática imediatamente. Dos três sábios estoicos, Sêneca foi o mais didático e prolífico, Marco Aurélio o mais enfático e rigoroso, e Epicteto foi o que podemos considerar o mais estoico dos estoicos, levando a filosofia a níveis tão extremos que seria questionável caso ele não tivesse nascido e vivido boa parte da sua vida como um escravo em condições precárias. Poucas figuras na história da filosofia alinham tão fortemente os seus pensamentos e as suas vidas como Epicteto. Às vezes, ele soava irônico e rebelde, chegando a zombar do sofrimento. Eu devo morrer. Devo eu, então, morrer gemendo? Eu devo ser acorrentado. Devo lamentar também? Eu devo ser mandado ao exílio. Alguém por acaso me impede de seguir com sorrisos, alegria e calma? Vemos aqui reluzir um grandioso princípio estoico, que muitos conhecem através da filosofia de Nietzsche, amor fati, que significa amor ao destino e consiste no ato de amar as coisas como elas vêm até nós, tanto o que já veio quanto o que ainda está por vir, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Afinal de contas, somos nós que interpretamos as coisas como boas ou ruins. O que os estoicos propõem vai muito além de simplesmente aceitar o destino. Segundo eles, devemos amar o destino, seja ele qual for, pelo simples motivo de que não existe lógica alguma em deixar que as reviravoltas da vida nos afetem negativamente. Sêneca escreve: como isso poderia ajudar?
transformar os problemas em algo mais pesado, lamentando-os. Tudo pode parecer um caos, uma desordem total, mas paremos para analisar. O universo segue em expansão, a Terra segue girando, o ar circulando, o sol brilhando, os rios correndo e os animais indiferentes a qualquer pandemia. O caos está inteiramente dentro de nós, no modo como vemos as coisas. Se enfrentaremos uma guerra, que estejamos preparados e não apavorados, fortalecidos e não acuados. Amemos o nosso destino e façamos o nosso melhor. Pior que a guerra é o próprio medo da guerra. Sêneca. É importante lembrar da máxima estoica de Marco Aurélio, que já faz parte da sabedoria popular. Isso também há de passar. Importante não porque conforta, mas porque é verdade. As guerras, as pandemias, as crises econômicas já vieram e se foram diversas e diversas vezes ao decorrer da nossa história, e sempre sobrevivemos sem que nada freasse o nosso desenvolvimento. Caímos naquele velho ciclo. Homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis criam homens fortes. Às vezes um soco da vida é a melhor forma de acordar o espírito. Mas e aí? E quando essa tempestade passar, você viverá a mesma vida que vivia antes, cometendo os mesmos erros, aleijado pelas mesmas ansiedades, acomodado na própria infelicidade? Pois é da natureza humana repetir os erros, e quando a dor vai embora, muitos deixam que o aprendizado vá junto. Sêneca escreve: vocês agem como mortais em tudo o que temem, e como imortais em tudo o que desejam. Na hora que a coisa aperta, as pessoas valorizam a própria vida como nunca, e quando tudo se acalma, voltam à rotina, e deixam os sonhos em segundo plano outra vez, como se tivessem todo o tempo do mundo para alcançá-los. Quanto tempo você vai esperar antes de exigir o melhor para si? Epicteto. No final, a busca fundamental de um estoico é uma vida virtuosa. De acordo com o estoicismo, a virtude não é só necessária, mas suficiente para a felicidade. Um homem virtuoso é um homem feliz, em qualquer circunstância. Luxo, status, apegos são secundários e podem nos trazer contentamento, mas não são fins em si. Podemos perdê-los a qualquer momento e, sem termos ciência disso, acabamos virando escravos dos nossos próprios bens. A nossa virtude, em contrapartida, é intocável. Novamente, é simples, mas não é fácil. De certo modo, é uma sabedoria tão clara e eficaz que o estranho mesmo é que seja de tão difícil absorção. Mas como disse Zenão, o bem-estar é alcançado a pequenos passos, entretanto não é, em si, nada pequeno. Terminemos então com uma passagem de Marco Aurélio que foi escrita há quase 2000 anos, mas poderia muito bem ter sido escrita ano que vem. Por acaso, o que aconteceu lhe impede de agir com justiça, generosidade, autocontrole, sanidade, prudência, honestidade, humildade, franqueza e todas as outras qualidades que permitem que a natureza de uma pessoa se realize? Portanto, lembre-se desse princípio quando algo ameaçar lhe causar dor. O fato em si não era uma desgraça de forma alguma. Suportá-lo e prevalecer é o grande êxito. Nada se equipara a essa filosofia em termos de conhecimento prático sobre a nossa forma de encarar o mundo e lidar com os obstáculos da vida. Um conhecimento milenar, mas cada vez mais atual e relevante. Foi pensando nisso que eu criei o curso Estoicismo na Prática, que você pode conferir no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muito pela frente.